Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo na programação da Rede Super de televisão. Eu sou o Fábio Lacerda, esse aqui é o nosso podcast, o Pode Crer. E eu te convido para ficar super à vontade com a gente, porque você está na sua casa. Você sabe que eu sempre me preocupo em trazer um convidado que vai te inspirar. E o dia de hoje o convidado é muito especial, porque nós vamos falar do assunto do momento, nessa época de pandemia. A gente sabe que nós precisamos de falar sobre saúde, e ele entende de saúde. E outro assunto muito importante é também a fé. Ele também entende de fé. Eu estou falando do médico Dr. Guilherme Klein. Doutor, seja muito bem-vindo na nossa programação. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Obrigado aí por me estender esse convite e me trazer aqui para a gente poder conversar e bater um papo sobre medicina, sobre saúde, sobre ciência e, é claro, sobre fé. Legal. Muito bom receber o senhor aqui, como eu falei, principalmente nessa época. Vou apresentar para o pessoal de casa te conhecer. O senhor é médico, o senhor é formado, o senhor tem especialização em qual área? Então, sou médico, formei em medicina em 2013 pela Faculdade UNB de Brasília. Tenho 5 pós-graduações. Minha primeira pós-graduação foi em medicina da família e comunidade pela UFMG. Depois fiz medicina do esporte, fisiologia do exercício e biomecânica, endocrinologia e agora estou fazendo um mestrado. E fiz uma pós-graduação também em nutrologia. Estou estudando um pouquinho. E tudo isso aí com 30 anos? Com 30 anos. Com 30 anos. Entrei na faculdade com 17, formei com 23, e agora estou com 30. Maravilha. Doutor, trabalhou já muito com Covid nessa época de pandemia, ou o senhor não se envolveu, ficou em outra área? Então, não me envolvi diretamente, mas sempre dei assistência a pacientes, que hoje eu estou mais no consultório. Eu saí, já tem 2 anos que eu saí da urgência e emergência, saí do SAMU, que eu trabalhei durante um bom tempo no SAMU, trabalhei um bom tempo em politraumas de diversos hospitais aqui da região, em Barbacena, em Ouro Preto, Ouro Branco, Congonhas, aqui em Belo Horizonte. Agora só estou no consultório, mas eu dei uma assistência aos meus pacientes, porque a Covid, na verdade, ele não poupou ninguém, né? Sim. Pegou todo mundo, então... Acabou que os seus pacientes também tiveram que ter o seu cuidado ali por causa do Covid. Meia-noite, 1h, 3h ligando. E é uma doença assim que ela tem um apelo mais psicológico, até mesmo do que físico, A pessoa, ela tem um diagnóstico do Covid, ela já começa a sentir palpitação, falta de ar, pressão torácica, não dorme de noite, terror noturno, Então, realmente os sintomas, às vezes, é um sintoma mais psicológico, a gente chama de psicossomático, que até é físico. Mas, claro, como toda doença infecto-contagiosa, alguns pacientes sofrem um pouquinho mais. O senhor quer dizer assim, além de tudo que a doença já te traz, tem ainda te traz esse problema psicológico. Nós vamos falar disso também daqui a pouco, porque eu tive Covid, e eu quero falar sobre isso. Mas eu queria, antes disso, perguntar para o senhor o seguinte: o senhor nasceu onde, doutor? Aqui em Belo Horizonte. O senhor nasceu aqui em Belo Horizonte? Sou natural de Belo Horizonte. E sua infância foi onde? Em Espera Feliz. Foi em Espera Feliz, interior de Minas Gerais. Com 7 anos, meus pais mudaram. Meu pai, para ficar mais perto dos meus avós, minha mãe também, perto dos meus avós, dos pais e mãe deles. E eles começaram a trabalhar com café nessa época. A região ali é uma região de agronegócio mesmo, é café e leite. E com 7 anos eu fui para o interior. Certo. E com 17 anos eu saí. Certo. Seu pai é um homem do campo, então? Meu pai trabalha na roça. Sim. Doutor, e como é que foi essa infância? O senhor foi um menino, assim, 7 anos, o senhor foi para a Espera Feliz. O senhor foi um menino criado ali super protegido pelos pais ou não? Solto mesmo, o dia inteiro andando na roça, cavalo? Graças a Deus foi solto, brincando na rua, de pique-esconde, pega-pega, caí, já ralei joelho. Sim. Só não quebrei nada. Sim. Isso foi por Deus, mas o resto eu fiz tudo, graças a Deus. Minha infância foi o que chama infância raiz, Sim. Foi a infância boa. E o primário foi tudo ali em Espera Feliz? Tudo ali em Espera Feliz. Escola Estadual Júlio de Carvalho, depois Escola Estadual Altivo Leopoldino de Souza. Minha memória está boa. Minha memória tá boa. Estudei escola pública a vida inteira, praticamente. Estudei escola particular aqui em Belo Horizonte, que chamava Escola Monte Sião, que era uma escola evangélica, Era a escola cristã. Tenho boas memórias dessa escola aqui. Foi uma escola excelente. E em Espera Feliz foi escola pública. Minha faculdade também foi pública, minhas graduações foram públicas também. Sim. Não tinha dinheiro para pagar, então tive que sentar a bunda na cadeira, a gente fala horas bunda na cadeira, e estudar mesmo. Correto. Doutor, o senhor criança ali, em Espera Feliz, o senhor já imaginava esse futuro? Você pensava assim, eu vou estudar porque eu quero ser médico, ou
O senhor achava que o senhor ia trabalhar na fazenda também, ia mexer com roça? Então, se eu te falar que eu imaginei isso, eu nunca imaginei. Nunca imaginei sair super feliz da medicina. Na verdade, eu tinha até vergonha de falar que queria ser médico, né? Pela classe social e pela meus pais. Nunca passei fome, nunca passei necessidade, mas era o básico. Mas eu nunca cogitava fazer uma faculdade onde que hoje uma mensalidade de uma faculdade de medicina é uma média de R$10.000 por mês. Isso aí nunca passou pela minha cabeça, né? Com 14 anos eu fiz a prova do Colégio Naval, queria ser militar, tanto é que nosso gosto por armas, eu já vem desde criança, meu gosto por armas e por essa parte de militarismo, me chama muita atenção. Mas eu fui reprovado. E nessa época, meu pai ele tinha uma forma né, de me incentivar um pouco diferente. Né? Ele falou assim, se você não estudar, não é desmerecendo a profissão, mas você não passa nem para a gari da prefeitura. Mas não tem problema não, tem a roça lá para você trabalhar, apanhar café, à toa você não vai ficar em casa. Isso aí, pensei na época, né? Falei, não, isso aí eu não vou para a roça não, eu quero estudar. Então, foi a hora que deu a virada de chave e com 14 anos eu peguei mais firme nos livros. Quando dei com a cara na porta, assim, vi que realmente, como diz o ditado, o buraco é mais embaixo, né? Então, foi aonde eu comecei a estudar bastante. Sempre fui um menino estudioso, né? Desde 14 anos, sempre fui o pessoal fala do CDF, né? O nerd, o primeiro da turma, sentava na frente, estudava. Com 14 anos, eu realmente saí um pouquinho da rua, brincava, jogava bola, mas meu foco estava mais nos livros. Já pegava os livros que meu pai, na época, também estudou pré-vestibular, do Pitágoras, aqui em Belo Horizonte. Ele chegou a cursar economia aqui na época. Eu pegava os livros de cursinho dele, com 14 anos já estudava. Olha só. Doutor, interessante o senhor falar isso, porque as pessoas nos assistem, vê você hoje, falam um médico, e o senhor é um médico bem-sucedido, já é um médico conhecido em Belo Horizonte. E às vezes as pessoas pensam assim, pai fazendeiro, só estudou em escola pública, passou no vestibular de primeira, o pai pagou tudo, aí é fácil ser médico, já formou, hoje ganha dinheiro, e não tem nada disso, né? Porque 90% do tempo você estudou em escola pública, no interior, que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, o estudo, a educação é precária, deixa a desejar, principalmente no interior. O senhor passou numa faculdade pública, que é muito difícil, porque a gente sabe que no Brasil a faculdade pública é para rico. Né? É para quem estudou em escola particular, estudou o cursinho, aí consegue passar na faculdade pública. E o senhor passou na faculdade pública, estudou fora do país também, formou e hoje está com a sua profissão. Doutor, foi uma caminhada aí. Não teve nada fácil, não é formar e já ganhar dinheiro. Fala um pouco para a gente. Não, isso aí nessa época, isso aí é uma coisa que eu sou muito grato aos meus pais por conta disso, porque nunca mediram esforço, por mais que tinha uma condição financeira limitada. Sempre o vestibular e a prova que eu queria fazer, né, eles falavam, não, vamos pegar um ônibus aí e ir atrás. Não é igual era hoje. Na época o Enem tinha 65 perguntas em uma redação, ajudava quem realmente vinha de escola pública, não é como é hoje, né? Essa questão do Enem. Hoje realmente está um pouco mais difícil o Enem. Mas na minha época eu cheguei a fazer 5 vestibulares, passei em 4 deles e decidi ir para a Unifesp, em São Paulo. No primeiro mês, meu pai falou, cara, como é que você vai se manter aí? Eu falei, o senhor vai me mandar dinheiro? Eu falei, não tem dinheiro para esse mês. No mês que vem, não tem dinheiro, não. Eu lembro que ele mandou R$300. R$300 foi na primeira semana. Olha. São Paulo, morava no alojamento da faculdade. E com um mês eu decidi trancar a faculdade, porque eu não tinha, eu ia passar fome em São Paulo, não tinha como trabalhar, porque era período integral. E na época eu lembro direitinho, uma mulher que chama Maria Antônia. Ela virou para mim e falou, mas por que você vai trancar? Eu falei, não tenho condição de estudar. Né? Eu não pago a faculdade, mas o resto eu pago para comer, para viver aqui, eu tenho que ter dinheiro. E ela falou, não tem como você trancar a faculdade, porque você não cursou nada. Você cursou nem um mês, então você vai perder realmente. Mas vai nas relações internacionais aqui da faculdade, tem um projeto de intercâmbio. Tem vários países que fazem intercâmbio e é bolsista. Você vai fazer uma outra prova. Se você passar, você escolhe o país que você vai estudar, né? Porque você vai como bolsista, vai ganhar dinheiro para estudar. É diferente, e tudo por conta da faculdade. Nessa época eu fiz a prova, eu pude escolher Rússia, China, Cuba, Canadá e Estados Unidos. O que me chamou a atenção na época foi Cuba, né, pela história da medicina, não pelo fator político nem nada, e nessa época eu nem sabia nada de política. E também pelo espanhol. Pensava, como todo brasileiro pensa, não, portunhol vai ser fácil. Né? Rússia, eu tinha que ficar 2 anos na Rússia antes de começar a estudar medicina, é algo que me chamou a atenção. Estados Unidos e Canadá, que era em Quebec, só tinha uma vaga, eu não fiz pontuação para essas vagas. China tinha, mas eu falei, não vou para a China fazer medicina em dialeto deles, que eu esqueci o nome do idioma agora, não ia rolar também.
Aí acabei indo para Cuba, até mesmo pelo contexto histórico da medicina, né, da medicina da família e comunidade, a medicina mais humanitária, e fui para lá, né? Então eu cursei, como todo mundo sabe, o diploma não é válido aqui no Brasil, você pode ter feito medicina no Canadá, nos Estados Unidos, qualquer lugar, você tem que chegar aqui e passar por uma prova de revalidação. Eu fiz essa prova, né, em 2014. Que é o Revalida. Que é o Revalida, aprovei, fui aprovado, Revalida de primeira. Né, fiz pela UNB, pela Faculdade de Universidade de Brasília, onde meu diploma é expedido pela UNB. Então, hoje eu tenho 2 diplomas. Um diploma da UNB e um diploma internacional. Olha só. Que é o diploma de Cuba. Hoje falo 2 idiomas fluentes que eu aprendi lá, que é o espanhol e o inglês. São bem fluentes, igual o português. O senhor fala fluente hoje. Não é portunhol, é o espanhol mesmo. Espanhol mesmo. E o inglês bem também. Dá palestra, inclusive, internacional, né? Que eu já inglês, já fui bastante Paraguai, agora tem uma palestra na Costa Rica. Sim. Então, isso aí abriu outras portas. Algo que eu nunca imaginaria. Falei assim, aprendi o espanhol e vai ser uma coisa que eu nunca vou usar. Muito pelo contrário. Né? Entendi, muito interessante. Deixa eu falar de 2 coisas importantes aí, interessantes que nós vivemos aqui no Brasil. Eu quero pedir a sua opinião sobre os médicos cubanos e sobre o Revalida. Né? A gente sabe que E obviamente, gente, não precisa nem falar aqui que nós não vamos entrar em política, nem é a pauta do programa, a gente nem quer. Mas o governo anterior, ele trouxe para o Brasil muitos médicos cubanos. O senhor foi a favor disso na época? Então, da forma que foi feito, eu acho meio complexo, sabe? Pessoal, se eu falar que os médicos cubanos são bons, o pessoal vai falar, mas você está sendo classista, está sendo regionalista ou nacionalista, algo assim. Eu tive professores cubanos e eu vou te falar uma coisa, bons, muito bons. Né? Hoje até no caminho venho conversando com a minha esposa, dando referência do Lázaro, que foi um médico, um cirurgião de cabeça e pescoço, que ele rodou mais de 12 países. Olha. Foi médico do presidente da Namíbia, é um cirurgião cardiotorácico que fala 5 idiomas. Sim. Além desses 5 está o russo, né? Fala russo. Então, uma pessoa para falar 5 idiomas, ser formada em cirurgia cardiotorácica, e não é uma pessoa qualquer. E foi esse tipo de médico que veio para cá. Porém, a gente sabe que em toda profissão, não só na medicina, existem médicos ruins. E com certeza veio médico ruim. Tá? Essa história que veio guerrilheiro, que veio... Isso é mentira, isso aí é uma falácia, né? Certo. Mas eu sou a favor do Revalida. Eu não só para mim, que eu fiz o Revalida, eu passei por essa prova, mas para todos os meus colegas, para todo mundo que quiser atuar, que vem de fora para atuar no Brasil, tem que passar pela Revalida. Certo. Isso aí eu sou unânime, isso aí não tem conversa. Assim como eu sou a favor também de uma prova de medicina, igual o pessoal compara a OAB dos advogados para os médicos, aqui também. Certo. Porque eu, durante 3 anos, eu fui preceptor da UFOP e da Faculdade de Barbacena em saúde da família. E o que chegava, né, eu tenho certeza que algum deve ver, alguns dos meus preceptores, meus alunos e outros colegas podem ver esse podcast e vão me dar razão. Muitos chegavam no 5º ano sem saber prescrever, sem saber o que era um captopril, por exemplo. Olha só. E isso vinha de uma faculdade federal, vindo de uma faculdade particular boa, mas não por conta da faculdade, mas sim por conta, às vezes, de desleixo do aluno, que vai cair em sã consciência quando está prestes a formar, quer fazer uma residência e se dá conta que não sabe de nada. Isso aí na medicina a gente chama 007, né? Certo. O que tem licença para matar. Ah, tá. Forma com 007. Porque Olha a medicina está lidando com vidas, né? Então, Claro. assim, não pode ter erro. Um erro do médico, ele representa muita coisa. Sim. Então o senhor acha que esses médicos cubanos, quando vieram para o Brasil, eles tinham que ter feito o Revalida? Tinha que ter feito uma prova de nivelamento. Entendi. Porque se é bom mesmo, passa. Entendi. Não tem essa história. Que a prova realmente é uma prova muito difícil. Então o governo agora fez certo às vezes as pessoas falam, o Brasil está precisando de médico e o governo expulsou os médicos do Brasil. Não, eles não foram expulsos, ele simplesmente exigiu que quem quisesse ficar tinha que fazer A prova. a prova e o governo de Cuba não quis e levou. Mas quase isso todo mundo embora. também... Então o senhor acha que realmente tinha que ter sido isso mesmo, tinha que ter feito a tinha que prova. ter. E assim, mas a prova eu acho que tem que ser algo mais nivelado, tá? Porque o caráter da prova, tanto é que hoje os cursos preparatórios de residência, a gente tem vários cursos aí, não vou fazer propaganda para eles, Claro. mas eles pegam a prova de revalida como base para estudo. Eles resolvem questões de revalida não para fazer a revalidação, mas sim como uma porta de entrada, uma forma de estudar para a prova de residência. Sim. E a prova de revalida é uma prova mais difícil que de residência. Né? Então, muitas pessoas às vezes criticam, foi para outro país estudar, correndo do vestibular aqui no Brasil, foi para outro país estudar porque lá é mais fácil. Mentira. Né? A pessoa sai daqui sabendo que ela vai voltar e uma prova muito pior espera por ela. Entendi. Então, não tem caminho fácil, né, em relação a isso aí, não é fácil. Eu fui porque eu não tinha escolha. Ou eu ia para fora estudar, ou eu voltava para casa, para o interior e ia apanhar café. Porque eu tinha que fazer esse tipo de escolha. Então, eu escolhi e não me arrependo. Né, porque eu sabia que os 6 anos que eu estive lá foram 6 anos muito bem aproveitados, onde realmente eu comi muito livro. Eu
conheço, não sei se tem alguém, deve ter, mas foram muitos poucos. Eu posso afirmar que eu li o livro de fisiologia, da primeira página até a quase 1.880 páginas que tem o livro, eu li todas. De farmacologia eu li todas, de anatomia eu li todas. Eu estudei mesmo, porque eu sabia que eu ia ter que chegar aqui, tinha um compromisso. Tinha família, né? Tenho família, filhos, esposa, pai, mãe, muita gente que dependia de mim. Eu não podia perder tempo em casa, sem trabalhar. Então, ia ter um diploma na gaveta que não servia de nada. Sim. Então, eu vim, fiz a prova e passei, graças a Deus. Maravilha. Então, você que está assistindo aí, ó, pensa que o negócio é moleza, que é fácil, tem que estudar demais, tem que ler demais, tem que fazer prova, tem que passar. O senhor falou em café, né? Que seus pais trabalham com café. Esse café é de verdade. É de verdade? Viu? É de verdade. Se o senhor quiser tomar pão de queijo de verdade também. É. Doutor, nessa passagem toda, mesmo com 30 anos, o senhor já passou coisa demais, né? Depois que o senhor formou, o senhor fez residência, o senhor trabalhou em pronto-socorro também? Demais. Trabalhou no SAMU? Demais. Foi socorrista? Tudo. É paramédico? Já toquei vaca na BR. Sim. A história da vaca é engraçada, porque a regulação ligava e falava assim, ó, tem vaca na 040. Eu falei, pô, mas a primeira vez foi ir para trocar a vaca? Você vai ou tocar a vaca ou pegar o acidente que ela vai causar. Então, você escolhe. Então, a gente ia lá para a BR, sinalizava, de madrugada, no frio, na chuva, tocando vaca, que estava na BR para não causar acidente. Já peguei muita coisa, muita coisa. O senhor tem algum acidente nessa época que o senhor trabalhava aí como no pronto-socorro de madrugada, que o senhor era socorrista? Tem alguma coisa que te marcou muito, algum momento que você fala, cara, olha, tem uma noite fatídica e eu não me esqueço disso? Uma coisa que marcou muito, eu nunca perdi paciente por negligência, imperícia, imprudência médica. Né? Tudo que tinha ao meu alcance eu fiz e toda a minha técnica, toda a minha sabedoria eu usei. Nunca foi por falta de conhecimento. Mas uma coisa que me marcou muito foi quando eu perdi meu primeiro paciente. Isso aí, eu fiquei uns 3 meses, eu deitava, vinha a imagem dele na minha cabeça, eu acordava com a imagem dele na cabeça. Mas aí foi passando e eu consegui trabalhar com isso. E ele foi o quê? Foi acidente? Foi Não, ele doença? já chegou pela terceira vez no pronto-socorro com a dor retroesternal, né, reclamando de náusea, e aí vontade de vomitar, muito ansioso, mas era 50 anos, magro, tinha uma filhinha na época de 6 anos, e era a terceira vez que ele vinha no pronto-socorro. E assim, sempre fazia exame e não via nada. Aí eu fiz um eletro nele, né, para ver se era alguma coisa de coração, também não era nada. E nisso pedi, falei, vou pedir uma pancada de exame, que a gente fala exame às cegas, para ver se eu acerto alguma coisa, porque realmente, propedeuticamente, em exame físico, não tinha nada. Parecia muito um quadro de gastrite nervosa, né, que o pessoal fala. Bem, veio um exame que a gente chama de troponina, veio positivo. Esse exame dá positivo quando tem infarto. E, nesse momento, eu fui tomar café. Quando eu voltei, um colega meu, Eustáquio, né, que, além de ser um amigo, foi realmente um professor nessa época e me ensinou muita coisa de urgência e emergência, coisa que a faculdade não te ensina, né, de vivência. Ele falou, pô, cara, você viu o seu paciente? Eu falei, não vi. Ele tá na sala vermelha, está infartado. Já botei lá já monitorei, já pedi outros exames. Eu falei, cara, mas como assim? Não vi nada no eletro, exame físico dele negativo para isso. Ele, pois é, cara, está infartado. O paciente foi passando os dias e ele foi evoluindo o caso dele para pior, né? Aí começou já a sair as ondas eletrocardiográficas positivas, né? A gente chama de onda Q invertida. E aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande, que são esses serviços especializados. Hoje fala muito em que não tem CTI, que não tem... nunca teve. Sim. Nunca teve. Eu te falo isso que eu estou desde 2014 trabalhando em urgência e emergência. Nunca teve vaga em CTI. Né? Foi sempre um problema crônico do SUS. Né? Então, hoje a gente vê essas notícias aí, está com 80% da UTI. Sempre teve. Fica parecendo que é só agora, na época do Sempre Covid, teve, que está acontecendo isso. Teve. Chegava em UPA, e UPA que tinha era leito de 5, 6 lugares, colocava 10, 11, 12. Tá? Então, assim, eu falo não por achismo, não, porque eu vivi isso, eu trabalhei em local que era assim. Sala vermelha minha virava CTI, porque eu não conseguia dar fluxo em paciente, tudo lotado. E esse paciente foi diferente, a gente pediu a nossa referência na época, né? Unidade coronariana para ir e tal, mas não tinha vaga. Então, a gente foi dando assistência que a gente conseguia para esse paciente. Quando deu 9 horas da noite, ele começou a rebaixar o nível de consciência, começou a ficar agitado, a frequência cardíaca começou a aumentar, eu tive que entubar ele. E a imagem que fica na minha cabeça, eu cheguei atrás da cama para entubar, esperando a sedação fazer efeito, a enfermeira terminar de passar a sedação. Ele olha para mim e falou, doutor, não deixa eu morrer não, pelo amor de Deus. Aí nessa hora eu falei, não, pode ficar tranquilo. A sedação fez efeito, eu entubei ele, todo bonitinho. Deu 1 hora, ele faz a primeira parada. A gente vai em cima dele, ficamos 1h20 fazendo ciclo de massagem e droga. Ele voltou. Passou 40 minutos, ele parou de novo.
Voltamos para cima dele, massagem cardíaca, todo o ciclo que a gente faz ali, né, de tentativa de reanimação, né, RCP, reanimação cardiopulmonar. Ele parou e não voltou mais depois da segunda. Então, com 50 anos, deixou uma filha na época de 6, uma esposa, era trocador de ônibus, né, trocador. E na época, isso foi 2015, desculpa. Começou já os problemas econômicos, né? Sim. Demissão em massa. E ele estava para ser demitido, por isso ele estava muito estressado. Eu não sabia como que ia colocar dinheiro em casa. Então, assim, né? Foi algo que mexeu assim comigo. Sim, te marcou mesmo naquele momento. E o pior de tudo foi dar essa notícia para a esposa. Sim. Né, que ela estava ali e isso aí na minha cabeça passa um filme. Hoje eu trabalho muito bem com isso, não tem problema, mas eu fiquei durante uns 3 meses, assim, quando às vezes eu via que o paciente parou, já vinha ele na minha cabeça, né? Será que vou perder mais um paciente assim? Será que... E às vezes, lógico, o médico ele não deve se culpar, mas a gente começa até a duvidar se a gente repassa o caso várias vezes, será que fez alguma coisa errada? Será que podia fazer de forma diferente? E assim, eu não sei os outros colegas, mas eu tenho uma percepção que isso aí eu não carrego como culpa, mas como aprendizado para não acontecer de novo, e eu sempre, toda hora, fico repassando na minha cabeça para encontrar alguma falha. Passou o tempo, né, as urgências e emergência nunca param, já tive de tudo, que você imaginar, de tiro, de facada, de corte, de acidente, de carro, de moto, de tudo. O médico que está na urgência e emergência, ele acaba ficando um pouco frio. Sim. Porque ou ele fica frio ou ele enlouquece de vez. Eu não sei os outros colegas, mas eu tenho a percepção que isso aí eu não carrego como culpa, mas como aprendizado para não acontecer de novo, e eu sempre, toda hora, fico repassando na minha cabeça para encontrar alguma falha. Passou o tempo, né, as urgências e emergência nunca param, já tive de tudo, que você imaginar, de tiro, de facada, de corte, de acidente, de carro, de moto, de tudo. O médico que está na urgência e emergência, ele acaba ficando um pouco frio. Sim. Porque ou ele fica frio ou ele enlouquece de vez. Ainda mais de SUS, né? Quando a gente fala de urgência e emergência, a gente tem que saber separar muito bem o que é um SUS, urgência e emergência, e o que é um serviço privado, né? É diferente? Muito diferente. Eu já trabalhei em serviço privado e, assim, meia-noite, o paciente está com otorragia, saindo sangue pelo ouvido. Preciso de um otorrino. Você faz a referência, o otorrino está de plantão. No SUS você é tudo. Né? Você é o otorrino, você é o cirurgião, você é o clínico, você é o ginecologista. E eu trabalhei em um hospital, porta aberta para SAMU, para bombeiro, perto de uma BR, que era eu e mais um clínico e um pediatra. E chegava tudo. Olha. Tudo. E a gente não podia negar. Mas ali foi uma escola para mim. Ali eu aprendi a fazer tudo. Né? Aprendi a fazer punção torácica, traqueostomia, poliurotomia, paracentese, punção lombar, sutura de tudo quanto é tipo. Aprendi a fazer muita coisa. Reduzir fratura, luxação. Aprendi muito. Parto normal eu fiz. Olha só. Então, assim, foi uma escola para mim, realmente, o SUS. E eu acho não, deveria ser assim. Acho que todo médico que forma, independente da faculdade, ele deveria passar pelo menos um ano na urgência e emergência do SUS, que é mais precário, para ele aprender mesmo. Primeiro que trabalha o lado humano dele. Correto. Né? Ele sofre a dor do paciente, dos familiares. Ele trabalha a parte humana, né? Ele não vê o paciente, às vezes, como cliente, ele vê como paciente mesmo. Sim. Né? Sabe que tem uma pessoa que sente do outro lado. Correto. E ele também trabalha a habilidade técnica dele, né? Ele é mais resolutivo. Eu vejo que hoje é um dos diferenciais da minha prática clínica de consultório. Né? Eu atendo praticamente pacientes com problemas de endocrinologia, né? Endocrinológicos, problemas metabólicos, pacientes que querem emagrecer, pacientes que querem ficar mais forte, atletas, mas todo mundo que é atleta, todo mundo que quer emagrecer, querendo ou não, uma hora debuta com algum tipo de doença que foge um pouco disso aí e é clínico, e eu consigo resolver. Sim. Por causa dessa vivência que eu tive lá para trás. Né? Doutor, me fala uma coisa. O senhor contou essa história aí, falou do médico que trabalha no pronto-socorro, ele fica mais frio. O senhor é um médico, o senhor é cristão também. O senhor já se acostumou com a morte? Essa pergunta é difícil. A morte, a gente nunca se acostuma com ela, a gente aprende a conviver e aceitar. Até contar aqui para o pessoal que não sabe, a gente fala de conversão, né? Eu me converti e batizei, foi por causa do senhor. Sim. Eu te contei a história. Tive o privilégio, né? E me batizou. Batizar. Em 2017, eu tinha acabado de chegar de um plantão, eu estava exausto, 36 horas de plantão, e é pesado. Sempre os plantões que passam de 12 horas é pesado. Sim. Eu passei 36 horas. E foi um domingo de manhã, tinha chegado em casa, não estava conseguindo dormir,
né, processando tudo que tinha acontecido. Eu peguei o celular, Instagram e estava olhando. E nisso eu tinha colocado um livro de autoajuda. Na minha, eu falei, vou começar a ler esse livro aqui, que eu devo conseguir tirar um gatilho mental daqui. E eu, em relação à religião, em relação a até mesmo Deus, eu comecei algo que a gente não deve fazer, né, que é errado, comecei a questionar. Porque nesse dia eu tinha perdido 2 pacientes, uma de 8 e uma de 12. Olha só. Foi intoxicada por fumaça. A gente fez de tudo. Eu falei, meu Deus, por que 2 crianças assim, por fumaça, né, faleceram? E é algo que não é do meu entendimento e não entrava na minha cabeça nunca. Sim, claro. Né? Por que o pai e a mãe têm que sofrer desse jeito? E eu, né, tenho 2 filhos, eu me via na situação dos pais. Me projetava, outro erro que a gente não deve fazer também, se projetar, Sim. Porque o sofrimento é certo. Aí eu, passando o Instagram aqui, eu falei, pô, um cara que parece com o César Menotti, pregando. Aí me chamou a atenção, falei, deixa eu ver. Aí nesse vídeo o senhor falava que tudo bem ler livro de autoajuda, mas desde que a gente lê a Bíblia mais. Sim. Né? O que a gente precisa, né, de autoajuda, é de ajuda do alto. Isso. E esse vídeo me marcou, foi um soco no meu estômago. Eu falei, caramba. Eu tentei puxar na memória, não veio na memória a última vez que eu li a Bíblia, que eu abri a Bíblia. Aí nessa época a gente morava no interior ainda, e eu já tinha um desejo de vir para Belo Horizonte, começar a trabalhar aqui. Eu falei com minha esposa, a gente indo para Belo Horizonte, eu vou procurar o pastor Fábio, eu vou para Lagoinha, vou começar a frequentar lá. Tem que ser lá, não pode ser outro lugar, não. Olha e só. foi aí que a gente começou a frequentar lá na Barroca. Que maravilha. Tive esse privilégio, gente, dele ter aceitado Jesus através dessa pregação, um videozinho. Às vezes às vezes até você, né, que posta vídeo na internet e pensa assim, meu vídeo não tem audiência, só 100 pessoas assistiram, só 30 pessoas assistiram, mas se uma pessoa assistiu o seu vídeo e mudar a vida dela, vale mais que o mundo inteiro, vale mais que qualquer engajamento, vale mais que qualquer milhões de seguidores. O exemplo está aqui, o doutor assistiu o vídeo, teve o coração tocado, conheceu Jesus, batizou. Então, eu tive a oportunidade de cuidar dele nesse período. E olha para você ver que interessante, depois eu precisei, e ele que cuidou de mim, porque eu, infelizmente, passei pelo coronavírus, passei muito mal mesmo, não só fisicamente, psicologicamente é fisicamente também, né? Mas não só dores físicas assim, como muito pavor, muito terror noturno, muita ansiedade, muito medo, muito assombro. E o doutor teve que cuidar lá de mim, me passou um protocolo que eu cumpri e tivemos sucesso nesse tratamento. E agora eu falei com o senhor que o que mais me ajudou nesse tempo todo era as informações que o senhor me passava, né? Porque eu com o coronavírus, eu começava a coçar e eu já falava, é o coronavírus. Né? Meu peito começava a esquentar, eu pensava, meu pulmão está entrando em colapso. E eu te ligava, qualquer coisa, né? Eu já pensava nisso. A gente estava em contato a cada 2 horas, 1h30, 2 horas praticamente. E eu te ligava e contava, doutor, está acontecendo isso. Você falou, não, isso aí não tem nada a ver, isso é por causa disso, disso, disso. E aquilo na hora era um remédio para mim, porque eu ficava muito tranquilo daí. Apesar de ainda estar tendo aquelas coisas, eu pensava, não, então não tem nada a ver com o coronavírus. Da mesma forma em casa, né, doutor? Por esse motivo, o senhor disse que essa doença, ela ataca muito o psicológico, né? Porque as pessoas, elas ficam com medo de morrer, elas ficam com medo, assim, de não poder trabalhar mais e tantas coisas, né? Para essa questão emocional que o Brasil está vivendo, tem remédio, doutor? Tem remédio, né? O primeiro remédio é desligar a televisão. Sim. Tá? E parar de fazer consulta no Google e pegar a segunda opinião no Yahoo. Eu ia te fazer essa pergunta aqui, tá? Fala, doutor, quando alguém chega pro senhor e fala assim, eu vi um negócio que eu tô aí no Google, eu vim te pedir uma segunda opinião. Você fala assim aqui, vai pro Yahoo então. Vai pro Yahoo então. É isso mesmo? Não fala assim não, mas eu brinco. Mas assim, hoje existem muita informação, mas informação divergente, né? Informação que não converge. E assim, hoje a medicina deu voz para muita gente, né? Sim. Para muita gente assim que fala sem um mínimo de embasamento científico. E quando a gente fala hoje de embasamento científico, até a parte científica está muito enviesada, né? Coisa que eu nunca vi e pesquisei, nunca aconteceu na história da medicina. Um grande jornal se retratar porque publicou um artigo científico que mudou a conduta médica de muita gente, muito médico no mundo. Depois viram que a amostra era uma amostra fraudada, era uma amostra fraca, que foi o estudo da cloroquina. Sim. Né? E as pessoas às vezes não entendem essa questão de estudo científico, elas não sabem o que é um duplo cego randomizado, o que é um estudo observacional. Igual, por exemplo, eles falam da cloroquina e da ivermectina, tocar nesse assunto. Não tem nada concreto, mas o que tem é estudo observacional. O que é isso? Vou te dar um exemplo. Está na região lá da África,
tem muita cegonha. E onde tem mais cegonha é onde a taxa de natalidade é maior. É onde nasce muita criança. Daí vem os contos de... Aí eles observaram que quanto mais cegonha tem, mais criança tem. E uma certa época do ano, essas cegonhas migram para os Estados Unidos. E quando elas migram nessa época do ano, chegam nos Estados Unidos e começa a nascer muita criança também. Qual que é a conclusão que você chega? Que essa cegonha está influenciando de alguma forma. Não influencia em nada. A gente sabe que a criança vem, não é a cegonha que traz. Sim. Mas aí você começa a observar, observar. Você não acha que pode dar um clima, os pais olham a cegonha, falam, pai, vão namorar. É por aí que o pessoal leva. Entendeu? Então, assim, essa parte observacional, você observa causa e efeito, é o que a gente chama também de lógica aristotélica. Por exemplo, o biscoito é de água e sal, né? Sim. Então, o mal é um biscoitão. Não é isso, né? Tipo, Sim. eu vou te passar a dieta lá, falo, você vai comer salada. Eu falo, doutor, salada é a planta, né? É planta. Então, o cacau é planta, não é? Então vou comer chocolate. Sim. É mais ou menos essa lógica, né? Que a gente chama de fisiologia de boteco. É mais ou menos isso. O pessoal tenta empurrar uma coisa que não é bem assim. O pessoal fala assim, né? A baleia, ela só come peixe e pratica natação o dia inteiro e não adianta muita coisa, Exatamente. Né? É mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso aí. Doutor, vou te fazer uma pergunta aqui. Às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, pastor, você tem pastor também? Você resolve tudo sozinho, né? Uhum. E eu vou te perguntar, médico, você tem médico também? Você vai ao médico? Com certeza. É? Eu tenho colegas, né, que me ajudam, porque quando a gente vai tratar a gente mesmo, é algo muito... Você vai se autotratar, né, e autoavaliar, você coloca muita emoção e o coração no meio. Você nunca vai falar que você está muito ruim ou que está muito bom. Então, seu olhar crítico ele fica muito sensibilizado em relação a isso. A não ser que você tenha alguma doença mental que, né, pode deturpar isso. Mas eu tenho um Amir, que é um médico de Goiânia, ele me ajuda bastante. Tem o Paulo Musi, que é de São Paulo. Também sempre que eu estou em algum apuro, quero reavaliar meus exames, eu peço uma segunda opinião a eles. Né? Quando um não me socorre, o outro me ajuda. A gente está sempre em contato. Também são médicos da mesma área que a minha, né? O Paulo Musi, tanto é que hoje ele é uma referência, sempre foi uma referência para mim em tudo, e hoje tenho ele como um amigo, e ele tem me ajudado em relação a isso, assim como o Amir também. É bom a gente tocar nesse assunto, porque principalmente nós, da igreja cristã, da igreja evangélica, às vezes a gente tem uma separação assim, dentro da igreja sobre o médico. A gente pensa assim, olha, se eu estou com vontade, eu estou precisando ir no médico, então é porque eu não tenho fé. Né? Eu não posso exercer a minha fé. O senhor como médico, né? O senhor acha que a gente tem que ter fé, tanto para ir no médico, quanto em momentos que a gente não pode ir no médico? Tem que ter fé para tudo? Para fazer uma frase, a gente não, cada pessoa fala que essa frase é de Isaac Newton, né, de Charles Dickens, mas a frase é a seguinte, um pouco de fé nos afasta de Deus e muito nos aproxima. Olha só. Então, assim, às vezes, eu uso o meu caso, né? Quanto menos eu estudava, quanto menos informação eu tinha, mais eu contestava Deus, mais eu contestava as coisas que aconteciam ao meu redor. E quando a gente começa a estudar, a gente chama efeito de Dunning-Kruger. Não sei se você já ouviu falar. Não. É uma curva... Eu não ouvi falar em quase nome nenhum que o senhor está falando aí. Dunning-Kruger foram os pesquisadores que fizeram um tipo de estudo em relação à parte de retenção e obtenção de conhecimento. Quando você tem um conhecimento superficial de algo, né, você acha que sabe muito. Sabe muito. E você viu muito pouco. Por exemplo, esse pessoal que fala de Covid e das coisas que recebe do Instagram e de WhatsApp. A pessoa fala, parece que é um especialista com doutorado em WhatsApp. Né? Fala com a propriedade e replica aquilo ali como se fosse verdade absoluta. Olha só. Então, ele está no topo da linha de Dunning-Kruger. Quando a pessoa começa a estudar muito, ela vai muito a fundo, ela começa a descer esse vale. Então, ela entra na parte mais baixa da curva, que é a parte que ela começa a se contestar e se perguntar se tudo aquilo que ela lê é verdade. Então, ela para de se autoafirmar, ela começa a ter muita dúvida. E ela começa a estudar muito, né, em relação a isso aí, porque é algo que incomoda ela. Então, ela começa a subir de novo, né, a linha do conhecimento. E a percepção dessa linha é uma percepção infinita, que quanto mais você estuda, mais você tem a percepção que não sabe de nada. Sim. Então, você acaba se calando, né? E essa percepção de quanto mais estuda, menos você sabe, isso é algo que é uma evolução, na verdade. Sim. Então, ó, fica aí para você. O termômetro é, se você acha que você sabe demais, é porque você já não sabe. Exatamente. Entendeu? Só sei que nada sei. É inteligente essa frase, né? É isso aí. Doutor, eu quero puxar o assunto de depressão aqui com o senhor, mas nós não
Provavelmente vamos falar sobre depressão. Nós temos até um vídeo, se você quiser ver um vídeo sobre depressão e fé. É um vídeo que o doutor me convidou para fazer com ele, está no canal dele. Qual é o nome do seu canal, doutor Guilherme? Metabolic Doc. Metabolic Doc. Doc, né? DOC. Ou só colocar depressão, Pastor Fábio, que é o primeiro vídeo que então, aparece. Então pronto. Coloca lá, depressão, Pastor Fábio, você vai assistir um vídeo meu com ele. É o primeiro que aparece. Que é bem interessante. Nós não vamos falar propriamente da depressão, mas queria dizer para o senhor o seguinte, o Brasil, ele é um país com muitas pessoas depressivas, né? Só que nós temos outro problema no Brasil, que é o autodiagnóstico, né? As pessoas, elas falam que estão com depressão sem ir ao médico e pessoas falam de outras pessoas, né? Ah, fulano está triste, está desanimado. Ah, isso é depressão, né? E a gente sabe que triste, desanimado faz parte da vida, não é todo dia que a gente levanta bem. A gente sabe que um alimento pode causar isso, que o sedentarismo pode causar isso, que o tabaco pode causar isso. Tantas coisas pode deixar a pessoa triste, desanimado, né? E eu estou te contando isso para te perguntar o seguinte, você acha que o Brasil é um país que realmente a população ela trabalha com autodiagnóstico e automedicação? E você acha que a indústria farmacêutica contribui para o Brasil ser um país hipocondríaco ou não? Isso é a minoria? Sim. Vamos lá. O problema não só do Brasil, né, mas de uma grande parte do mundo, mas o Brasil isso é algo mais agudo e era crônico e agora está sendo agudizado. As pessoas romantizam e normalizam a doença. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o senhor vai para uma festa, está com seus amigos. Vou dar um exemplo que o senhor fuma. O senhor fala, para no posto de gasolina ali que eu vou comprar um cigarro. Esqueci de comprar um cigarro. O pessoal para, você compra um cigarro. Se o senhor fala, não, para no posto de gasolina ali que eu tenho que comprar uma barra de proteína que eu não quero sair da dieta. Nossa, pessoal, verdade. Que isso? Você tem que curtir. Tem que relaxar. Vai comer proteína, vai seguir dieta. Já não pode fazer isso, cara. Aproveite sua vida. Ou seja, as pessoas estão fazendo com que o cigarro, que é algo que é doentio, não tem nada, você não consegue colocar nada que é bom no cigarro. Nada. Ele sustenta um vício só, mas nada você consegue colocar. Então, até que um dos fatores de risco para o Covid acabar com a vida da pessoa é o tabagismo. Então, as pessoas normalizaram esse tipo de doença. Assim como a depressão, né? A depressão ela não virou uma doença, ela virou um estado emocional. Olha a pessoa está triste, ela está depressiva, né? Ah, eu estou triste, terminei um relacionamento, perdi dinheiro, quebrei, aconteceu qualquer coisa, perdi um familiar. Lógico, a pessoa ali pode ser um gatilho para ela entrar na depressão. Mas a maioria dos casos, a gente fala a maioria, mais de 60%, não é depressão. Assim como não se deve tratar a alegria, eu estou muito alegre, vou tomar um remedinho para ficar menos. Não faz isso, né? A tristeza, a gente não trata a tristeza. A gente tem que passar por ela. Quando é algo muito pesado, a gente tem que procurar ajuda. Devemos procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico. E, às vezes, nem é a depressão. A gente chama de diagnóstico diferencial. Tá? Por exemplo, hipotiroidismo, que é a baixa função da tireoide. Ela pode dar sintomas parecidos com depressão, né? Apatia, sonolência, vontade de comer coisas saborosas, palatáveis. Acho que eu estou com isso aí, viu? Não está, não. Estou com sonolência, estou com vontade de comer coisas gostosas. Comigo você não pode falar que está, não, que a gente está bem controlado. Hipogonadismo hipogonadotrófico, né, que é a baixa produção de testosterona. O homem, a testosterona para o homem é vital. Sim. Então, por várias questões, né, sedentarismo, sobrepeso, má alimentação mesmo, né, o dia a dia, que hoje tanto o brasileiro como qualquer pessoa hoje no mundo leva de muita informação, muita pressão existencial, pouco sono, muito estresse, faz com que a produção de testosterona caia. Sim. E ele começa a ter sintomas, queda de libido, né, queda de performance física, aumenta peso. Aí vem uma cascata e é uma bola de neve, só vai aumentando. Aí a pessoa fala, estou com depressão. Ela toma um remédio antidepressivo, ela melhora os sintomas, porém, a gente chama de tratamento papel de parede, né? A parede está suja, em vez de você lixar e pintar, você joga um papel de parede por cima ali que você não vê o problema. Mas ele está ali ainda. Sim. Assim funciona com o tratamento errado da depressão. Você resolve os sintomas, mas você não trata o problema. Então, a gente não pode, assim, maquiar o negócio, né? Até eu te fazer uma pergunta, se você acha que tem que ter mais ética nas propagandas de medicamento, por causa dessas maquiagens. Às vezes a gente vê coisa assim, uma propaganda alegre. Tá na correria? Deu dor de cabeça? Toma tal coisa. Né? Até a voz ali de alegria, inclusive, já tem até medicamento, tem até apelido. Tinha o nome do medicamento, agora eles falam, chama tal. Os gatilhos mentais. Né? Indigestão, azia,
Tome isso aí, mostra o dragãozinho com fogo, apagando fogo com o extintor. Né? Deixa as coisas mais românticas. Exatamente. Né? Você acha que tinha que ter mais ética nisso aí para não ter esse tipo de maquiagem? Já viu o finalzinho da propaganda? Em caso persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado? Sim. Viu a velocidade que passa? Eles tinham que fazer um estudo para falar como é que eles conseguem falar aquilo tão rápido. Então, é a parte mais importante da propaganda, é aquela ali. Né? E é o que passa assim, voando. Você, acabou. Né? Coisa, acho que de 1 segundo, deve ser 1 segundo e meio. Sim. E, lógico, né, a indústria farmacêutica hoje, o que ela fomenta, o que ela ganha aí, é algo absurdo, né? E, assim, existem teorias da conspiração de pesquisadores, de médicos, que já descobriu cura para vários tipos de doença e fizeram queima de arquivo. Né? O cara simplesmente sumiu. Tem um caso muito conhecido da Bayer, de um biomédico que trabalhava para a Bayer. Ele estava estudando um coquetel que ele inibia a replicação do vírus HIV. Ele estava estudando e já estava conseguindo chegar no final, né? E o cara simplesmente sumiu, tudo dele sumiu, ninguém falou mais nada, a mídia também deu uma abafada. Falou um dia, depois não falou mais, nunca mais. Hoje até para você achar no Google é difícil. É difícil, olha só. Mas aonde rola... Mas aí a gente está falando, não é de pouco dinheiro, não. Sim. A gente está falando de muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Então a indústria realmente já tem o interesse de ter uma população mais doente, que consome mais medicamento. O que é mais barato, né? Você tem um buraco, você constrói uma ponte para o pessoal passar, ou constrói um hospital lá embaixo esperando o pessoal cair e se machucar? Sim. Muito mais barata a prevenção, né? Claro. Então, a medicina preventiva hoje, ela não é tida como a menina dos olhos de nenhum país, que gera muito dinheiro. Não é tida como a menina dos olhos do Brasil, porque o Brasil foi um país que, quando começou o SUS, lá atrás, né, no início da década de 90, era um tipo de mercado que era de medicina de atenção secundária e terciária, né, de medicamento, de diagnóstico por imagem, por exames laboratoriais caros, né, e agora está mudando um pouco, porque é barato. Sim. A medicina preventiva é a medicina mais barata, é a medicina que o paciente sofre menos. Eu vou prevenir um infarto do que tratar um infarto. Tratar um infarto é angioplastia, unidade coronariana, o paciente sofre, depois é vários medicamentos que ele tem que tomar para o resto da vida. Se eu faço a prevenção e a promoção de saúde, aquele paciente não chega a consumir aquilo, não chega a gastar aquilo. Alguém na ponta vai ganhar menos dinheiro. Claro. Né? E, no final das contas, esse pessoal não está preocupado com a saúde de ninguém. É preocupado com a saúde deles e o dinheiro deles. Doutor, nós não vamos estender muito mais, nós já vamos encerrar. Eu sei, até porque o senhor tem uma agenda cheia, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta ainda. Assim, dentro dessa questão de ciência, de fé, o senhor já se deparou com casos que vocês fizeram tudo o que vocês poderiam fazer, que a medicina te deu condição, e você olhou e pensou assim, realmente esse paciente não tem mais jeito, e você foi embora. E depois, quando você voltou, o paciente melhorou, saiu do hospital, está vivo ainda. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso, mas assim, eu peguei o final da ponta, na verdade. Eu cheguei para assumir um plantão, aí um colega me passou e falou assim, tem um paciente na sala vermelha ali, a vaga dele não sai, porque é um paciente de 89 anos, sequelado de AVC, não mexe nada, teve uma pneumonia broncoaspirativa, né? Quando ele aspira algum líquido ou comida, vai para o pulmão e dá uma pneumonia. Sim. Função renal está horrível, ele está entubado, dose de sedação alta, está com vasopressores, né? Alto, está tudo alto dele, medicação tudo alta, para tentar desmamar aquilo, ele tirar, ele vai descompensar, ou seja, dar um conforto para ele morrer. Então, me passou o caso. Eu cheguei perto do paciente, olhei o paciente, ele estava sem acesso central ainda, né, que é um acesso que faz na subclava. A máquina de aparelho que faz a respiração mecânica estava um pouco desajustada. Eu falei assim, vou investir nesse paciente um pouquinho, vou fazer minha parte, minha contribuição. Pedi uns exames, comecei a mexer, troquei medicamento, troquei antibiótico, pedi outros exames, mudei o parâmetro da gasometria, ajustei o tubo, mudei o acesso central, comecei a investir no paciente. Foi passando, à noite o paciente deu uma melhora tão grande que, assim, que nem a enfermeira que estava acompanhando o caso acreditou na melhora. Olha. Eu falei, se melhorou, vou continuar investindo. Continuei investindo. No outro dia, no domingo de manhã, entreguei o plantão. Na segunda-feira, quando eu voltei para trabalhar, eu tinha um plantão também na segunda, o paciente já estava estubado. O colega tirou o tubo dele. Olha isso. E ele já estava, né, respondendo, conversando e tal. Na quinta-feira, quando eu voltei no plantão, ele já estava na internação. Ou seja, um paciente que foi passado para mim, né? O caso foi passado como um caso de conduta expectante, né? Conduta, espera ele, né, dar um conforto para ele falecer, porque realmente, né, os parâmetros laboratoriais dele eram terríveis. Sim. Né? A urina já estava aquela urina que fazia um sedimento igual areia embaixo do saco, estava deteriorado e mudou.
em questão de 12 horas, não, coloque 36 horas, ele já estava na internação. Sim. E isso aí foi um caso que não tem explicação, né? Aí o outro colega pode falar, mas o seu outro colega ele foi desleixado, não foi. Ele tem ética, eu conheço. Então ele fez o que poderia fazer. Tanto é que ele me passou isso. Ele me passou o que eu tinha feito, fiz de tudo e não responde. E eu cheguei, fiz a minha parte, minha contribuição. O próximo colega que assumiu fez a parte dele também. E no final das contas, ele deu tudo certo. E depois eu fui descobrir que ele era pai da enfermeira que tinha trabalhado comigo há uns anos atrás. Olha só, que coincidência. Então, o senhor acredita em milagre? Realmente pode acontecer. Pode acontecer. O diagnóstico médico vai até onde o médico conhece. Ele não é a sentença do paciente. Não, jamais, né? E o médico, ele por ética, né? Ele é obrigado a fazer tudo que ele consegue fazer. Sim. Ele não deve olhar e analisar, vou gastar demais com esse paciente, né? A medicina, ela custa caro, mas ela, né, ela tem um valor alto, mas ela não tem preço, não consegue colocar preço. Sim. Consegue colocar um valor, mas preço você não consegue. É um saco sem fundo. Correto. E você deve fazer de tudo que o paciente precisa. E às vezes, a projeção é importante. Você se projetar ali e pensar, pô, se fosse meu pai, eu ia usar tudo. Eu ia fazer de tudo. Até a última gota de suor eu ia tentar. Então, às vezes, o que eu usava de combustível, mesmo estando cansado, fazia essa projeção. Correto. Não, muito bom. Doutor, eu quero encerrar aqui te agradecendo. Nós tínhamos mais 50 perguntas para fazer aqui. Infelizmente, não dá tempo de falar, de fazer tanta coisa. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa conversa. Espero que você tenha sido abençoado com a história do doutor, para você saber que não tem nada fácil, que você não precisa desistir porque você acha que você não tem condição, que você precisa criar as próprias oportunidades também. Que Deus continue te abençoando, que o Senhor continue sendo um agente de milagres. Amém. Na vida de muitas pessoas, assim como o Senhor foi na minha também e na vida de outras pessoas que eu conheço. E eu quero encerrar, sua câmera é essa aqui, a 3, pedindo para o Senhor deixar uma mensagem, um recado, para aquelas pessoas que estão em casa nesse momento ou estão no hospital e elas receberam um diagnóstico médico e elas ficaram sem esperança por isso, sem forças para lutar. O que o senhor diria para essa pessoa? Que a pessoa que está no leito de hospital, recebeu uma notícia, que às vezes um diagnóstico que é avassalador, como um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de qualquer tipo de doença terminal que não tem cura, o melhor remédio nesse momento é dobrar os joelhos, saber pedir a Deus, porque às vezes a gente nem sabe pedir, né? A gente pede, quando a bênção vem, a gente não sabe nem o que fazer, orar e ter fé, né? A fé, nesse momento, é o melhor remédio. E milagres acontecem. Tá? Eu sou prova de milagre. A minha vida é contra as estatísticas. Né? Eu sou um menino de interior, de família humilde, que se fosse projetar o meu futuro, ninguém falaria que eu faria medicina fora do país, que com 30 anos seria 5 pós-graduações, um mestrado, fluente em 2 idiomas, né? Inglês e português. Eu fui um milagre. Eu me considero um milagre. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha todos os meus caminhos, nunca foi nada muito fácil. Muito pelo contrário, sempre tive muitas barreiras. E eu sou prova de um milagre, que eu sou contra as estatísticas. Eu sou 1% ou menos, né? O 0,1% dos casos aí de médicos que realmente saíram de uma família mais humilde. Então, é ter fé, batalhar, correr atrás. Às vezes, um diagnóstico também pode vir errado, né? O médico é um ser humano, ele erra também, ele não é uma máquina. Então, ele pode se equivocar também. E tenha fé. Isso aí, para mim, é o primeiro remédio, o primeiro tratamento é a fé. O resto é entregar na mão de Deus, que Deus coloca os agentes dele, né? Os médicos, os enfermeiros, os outros profissionais. Amém. Que maravilha. Então, fica aí a mensagem do médico, Dr. Guilherme Klein, para fortalecer a sua fé, para você não desistir. E fica aqui também estendido o nosso agradecimento a todos os profissionais de saúde que, nesse momento, têm dado o seu melhor, tem trabalhado como nunca, ficado longe dos familiares, se arriscando em prol do benefício ao próximo. O médico, o profissional de saúde sempre vai ser, dentro do contexto bíblico, o bom samaritano, aquele que cuidou do próximo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Espero te rever em breve. Também. Abraço.